Queridos irmãos, existem aqueles que ouvem a palavra, mas eles nunca compreendem. Ela nunca entra em seus corações. Infelizmente, isso acontece entre o povo de Deus. E isso é desde o início da história, desde os tempos de Jesus. As pessoas estão na igreja, ou estão há anos conosco, são expostas à pregação do Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, o ensino claro, objetivo das Escrituras, das doutrinas, principalmente das doutrinas essenciais. Eles são expostos à pregação expositiva, verso a verso, capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia, mas a palavra não entra neles. O coração deles é duro, eles são insensíveis e ela não causa qualquer efeito na vida deles. De modo que vai passando o tempo, ano após ano, e não há nenhum avanço em suas vidas, nenhum progresso espiritual, moral ou de qualquer outra ordem, fruto daquele que ouve, entende e pratica a palavra de Deus. Que esse não seja o seu caso e que, se for, você tome providências imediatamente. E Jesus mencionou esse tipo de pessoa, esse tipo de indivíduo, ao citar a parábola do semeador, em Marcos capítulo 13. E ele vai ensinar, ao falar dessa parábola, que a semente cujo semeador usa na semeadura é a palavra, é a pregação. E os solos aonde essa semente cai são os corações dos homens. E ele começa assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Uma parte das sementes que o semeador lançou antes de ir para o solo caiu na beira do caminho, caiu no caminho. E agora aqui nos versos em diante, ele vai explicar o que é essa parábola. Atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A ideia é assim: as sementes que o semeador vai lançar, alguns caem no caminho. E o caminho, a terra está muito batida. É um solo muito duro, de modo que aquelas sementes não conseguem penetrar, ir fundo no solo. E elas então não podem germinar, crescer e dar frutos. E como ficam expostas ali no solo duro, vêm as aves e comem aquela semente, impedindo ela então, de uma vez por todas, de germinar e dar algum fruto. Ora, como eu já disse, essa semente é a palavra. E aquele solo duro, cuja palavra não entra, é o coração de alguns homens. Por mais que estejam diante da palavra, eles não compreendem, eles não a assimilam, eles não a obedecem, nem tampouco guardam em seu coração. Se acostumaram a ouvir sermão após sermão, doutrina após doutrina, sem que isso cause nenhum efeito. E a probabilidade de isso dar algum resultado tempos depois se torna ainda menor pelo fato de que, assim como aves comem sementes que ficam na superfície, Satanás, como aquele homem ou mulher não absorveu aquela palavra, em pouco tempo vai roubar dele. Então logo logo toda aquela mensagem, aqueles textos, o sermão, as doutrinas ficarão no esquecimento. Ele não vai se lembrar, nem tampouco se quebrantar por tais coisas.
E o pior de tudo é que essa pessoa passa a se acostumar com a sua dureza, com a sua insensibilidade. Então essa é a razão porque muitas pessoas estão há anos na igreja e não há qualquer avanço, tanto no seu comportamento, na sua santificação, o seu progresso espiritual como indivíduo na sociedade, pai, marido, profissional, quanto no seu conhecimento. Apesar de passar anos, você pode conversar com esse indivíduo e você vê que o conhecimento continua raso acerca das doutrinas, da Escritura. Ele tem pouquíssimo conhecimento do Antigo Testamento, ou quase nenhum, pouco conhecimento do Novo Testamento, não sabe coordenar versículos e fatos históricos bíblicos, não sabe desenvolver ou desdobrar as doutrinas. Ele é raso também no seu conhecimento. Se esse é o seu caso, queridos irmãos, eu quero chamar você para abrir o seu coração, para parar. Ou se você conhece alguém assim, você precisa que essa pessoa, ou que você, se quebrante diante da palavra. Vá ao culto, leia a Escritura, ouça uma pregação com o coração aberto, quebrantado, não debochando, não indiferente ou disperso, mas aberto, humilde. Peça a Deus para iluminar sua mente e quebrar esse coração rochoso, esmiuçá-lo, e vá para um culto ou para a exposição da palavra com o coração quebrantado, reverente, sensível, cheio de temor e de interesse em aprender. Se arrependa desse pecado da dureza e da insensibilidade e peça ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, quebranta meu coração duro, insensível, traz temor dentro de mim, porque essa é a única chance de eu mudar, de eu me converter, da palavra de Deus fazer efeito na minha vida e me fazer um homem santo, uma mulher bíblica, para que eu cresça e avance não só no meu conhecimento, mas no meu comportamento. Então, eu seja um homem e uma mulher de Deus, conforme a imagem de Cristo. Que a partir de hoje, quando o semeador sair a semear, que as sementes não fiquem mais à beira do caminho, para que Satanás as arrebate. Pelo contrário, que esse solo, que é o seu coração, as absorva com todo o seu ser. Deus te abençoe.